mais uma vez no dia de hoje para juntos glorificarmos ao nosso Deus. E eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós estamos estudando as bem-aventuranças e hoje nós vamos estudar a bem-aventurança do versículo 7. Só que eu vou ler do verso 1 até o versículo de número 7, ok? Peço que você acompanhe sua Bíblia. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E a bem-aventurança dessa noite, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nós glorificamos a ti, te exaltamos, porque tu és o Deus acima de todo principado e potestade, acima de todo o ser humano que habita nesta terra. O Senhor está assentado no seu alto e sublime trono, e de onde o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. É a ti, Senhor, que nós nesta hora nos dirigimos, suplicando o teu favor, suplicando a tua graça, suplicando a tua misericórdia e pedindo que o Senhor nos abençoe, Senhor, nesta hora. Nos dá, Senhor, a tua graça e nos capacita a compreendermos a palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite. Ajuda-nos a entendermos mais a respeito da misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai, a, de fato, uma vez tendo recebido esta misericórdia, que possamos também estendê-la aos que estão ao nosso redor. Assim eu te peço e eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós gostamos de ouvir falar de misericórdia. Nós gostamos de cantar sobre a misericórdia de Deus. Nós gostamos de orar pedindo pela misericórdia do Senhor. Nela, meus queridos, nós descansamos. A misericórdia é o lugar onde nós corremos quando nós caímos em pecado e percebemos que não temos forças por nós mesmos para nos levantar. Então nós gostamos da misericórdia de Deus. Mas existe uma pergunta muito séria, uma pergunta que raramente nós gostamos de refletir acerca dela. Uma pergunta que precisa ser feita para todos aqueles que receberam a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. O que acontece depois que nós recebemos a misericórdia? Deixa eu tentar clarificar um pouco mais. Será que ao recebermos a misericórdia, ela termina em nós ou ela continua por meio de nós? Será que, de fato, meus queridos, essa misericórdia que nós recebemos, ela serve apenas para ser um alívio pessoal, ou ela se transforma em um princípio que molda a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós
perdoamos o nosso próximo. Bem, é a respeito disso que nós estaremos meditando nesta noite. Veja, nós estamos estudando aqui o Evangelho de Mateus. Estamos de forma sequenciada, tendo essa série de mensagens neste Evangelho. E chegamos, com a graça de Deus, nas bem-aventuranças. Tivemos a oportunidade de já estudar algumas delas, e tivemos esta oportunidade de olharmos, meus queridos, aqui para as bem-aventuranças como uma espécie de uma escada, usando essa ilustração, certo? Então, é como se essas bem-aventuranças, elas fossem degraus, nos quais nós estamos subindo, e nós nos deparamos com a nossa condição, nós nos vemos como pobres de espírito, como miseráveis espiritualmente falando, merecedores da condenação divina. Isso também nos leva a chorar pelos nossos pecados, a nos entristecer, a lamentar pela nossa condição. Isso também nos leva à humildade, a nos colocarmos com mansidão debaixo da vontade de Deus e também tratando o próximo com mansidão. E no último domingo nós chegamos, vamos dizer assim, ao ápice, dessa montanha, que é a fome e a sede de justiça. Ou seja, nós encontramos em nós esse profundo anseio por sermos justos diante de Deus, esse profundo anseio de salvação, que foi devidamente saciado por Cristo Jesus. Ele que é o pão que desceu do céu, Ele com a sua justiça perfeita, nos tornou completamente, de fato, alimentados com a sua justiça. Mas a grande questão, meus queridos, é que agora nós precisamos descer esta montanha. Agora nós precisamos reagir diante do mundo que nos cerca. Agora, meus queridos, eu que recebi misericórdia da parte do Senhor, eu devo também exercer misericórdia para com aqueles com quem eu convivo. Veja, aqueles que foram tratados por Deus com misericórdia, aqueles que não mereciam este tratamento, Deus requer deles que agora eles também estendam esta misericórdia àqueles com quem eles convivem. Assim, meus queridos, a quarta bem-aventurança, ela vai justamente marcar essa transição decisiva, na vida do discípulo de Cristo. Ou seja, até aqui o foco esteve no que Deus fez em nós. Agora, e a partir de agora, nós vamos ver o que é que Deus quer fazer através de nós. Então, a misericórdia recebida não deve ser retida no nosso coração, ela não deve ficar estagnada no nosso coração, mas ela deve transbordar na minha vida para aqueles que estão ao meu redor. A misericórdia, meus queridos, torna-se então um sinal visível de que nós recebemos a justiça de Cristo, de que nós recebemos a graça de Cristo e que nós fomos transformados por Ele. E com base nisso, queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito do seguinte tema nesta noite: recebemos misericórdia para sermos misericordiosos, sustentados pela promessa de Deus. Eu vou repetir: recebemos misericórdia para sermos misericordiosos,
sustentados pela promessa de Deus. Basicamente, o sermão de hoje vai estar resumido nessa frase. Então, vamos começar a entender aqui esse texto. Primeiro, o cristão recebeu misericórdia. Quando nós pensamos em obras de misericórdia, nós sabemos que há muitas pessoas que são abastadas, que são ricas e que falam de obras de misericórdia com uma certa elegância, com uma certa altivez, como se fosse algo bonito, algo recomendável, mas como se fosse algo opcional, algo que seria bom que fosse feito, algo que é recomendável, mas algo que é distante. É muito diferente daquele que depende da misericórdia. A pessoa que ela depende da misericórdia, a pessoa que ela é pobre, a pessoa que ela vive numa condição de depender do outro, ela vê essa obra de misericórdia como algo que deve ser urgente para ela, para a sobrevivência dela. Ela necessita daquela misericórdia. A sua condição a leva a estender as mãos para receber essa misericórdia. E a pergunta que nos impõe aqui é: quem é que nós somos? Quem é que nós somos? Aqueles que tratam a misericórdia como algo opcional? Ou aqueles que reconhecem que precisam desesperadamente dela? Você trata a misericórdia como algo opcional ou como alguém que necessita de misericórdia? Veja, é importante nós entendermos o que é misericórdia, porque infelizmente muitos têm um conceito confuso a respeito de misericórdia. Por exemplo, há quem pense que misericórdia é conivência, é você passar a mão na cabeça do outro, é passar pano para o outro, é você ignorar. Mas esse não é o conceito bíblico de misericórdia. É interessante quando você observa aqui o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, perceba que a bem-aventurança que vem antes é a justiça. A justiça aparece antes da misericórdia. Porque a misericórdia, ela flui de um coração que já foi satisfeito com a justiça de Cristo e que não chama o errado de certo, que não busca fazer vistas grossas para o pecado. E é interessante que alguém já definiu misericórdia como compaixão diante das misérias. Misericórdia é condoer-se das dores alheias. É não apenas no nível do sentimento, mas também da ação. Há uma ação benevolente que tem como alvo, que tem como objetivo aliviar o sofrimento e a dor do outro. Misericórdia é disposição, misericórdia é ação, misericórdia é compaixão que socorre. Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro, se envolver com o outro, fazer o que estiver ao seu alcance para amenizar o sofrimento do outro, a dor do outro. A Escritura apresenta alguns exemplos acerca da misericórdia. Um deles nós lemos aqui, o bom samaritano. Você lembra da história, não é? Aquele homem que não conhecia a pessoa que tinha sido assaltada ali no caminho de Jericó, aquele samaritano. E o sacerdote e o levita tinham passado a largo, distante daquele homem, não quiseram parar para ajudá-lo, mas o samaritano não. Ele teve compaixão,
ele teve ação. Ele foi até aquela pessoa e o socorreu. Ele correu riscos, certamente, porque naquela estrada havia muitos perigos, mas ele interrompeu o seu trajeto para poder ajudar aquele homem que estava numa condição tão difícil. Ele colocou-se à disposição. Ele pegou aquele homem, ele colocou aquele homem sobre o seu meio de transporte, que era o seu jumento, e o levou a uma estalagem, pagou as despesas. Ele sofreu o prejuízo para que aquele homem pudesse ser restaurado na sua saúde. Então, esse é um exemplo que a palavra de Deus traz a respeito de misericórdia. Entretanto, queridos, o maior exemplo de misericórdia procede do próprio Deus. O Senhor Deus, Ele é o maior exemplo que nós temos de misericórdia. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso 4, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Deus, Ele agiu de maneira misericordiosa para conosco. Ele é rico em misericórdia, conforme a palavra do Senhor nos ensina. E Ele nos uniu a Cristo, o seu Filho. Ele que também é para nós modelo de misericórdia, de compaixão. Ele que nos enxergou naquela condição de miséria, de merecida condenação, e Ele mesmo veio nos resgatar. Veja que coisa maravilhosa. Ele não apenas se expôs a riscos para nos salvar, mas Ele sofreu os danos, Ele pagou com a sua própria vida o preço desse resgate. Cristo é a misericórdia encarnada. E aqui nós chegamos a um ponto em que eu preciso convidar você a refletir sobre esse ato de Cristo, de tão grande misericórdia, ao ponto de entregar a sua vida para tirar da miséria pecadores que estão destinados ao inferno. E eu pergunto a você nesta noite, ao contemplar este sacrifício, você é capaz de dizer: esse sacrifício foi feito por mim, para me tirar do estado de miséria espiritual? Veja, você é capaz de entender que este ato foi feito, esse ato de misericórdia foi feito para tirar você da miséria? Só existe misericórdia onde há miséria. Foi por isso que Ele foi misericordioso. Ele se despiu da sua glória. Ele veio a este mundo, Ele encarnou e Ele estendeu a mão para tirar eu e você desse estado de miséria espiritual. Veja, nós não somos os ricos. Nós não somos aqueles que têm recursos assim sobrando. Nós somos aqueles que nada tinham e que por causa de Cristo nós recebemos misericórdia e graça. Nós somos os humildes de espírito. Nós somos aqueles que choram pelos seus pecados, que se entristecem, que lamentam. Então nós somos pessoas que receberam misericórdia. Se você está aqui nesta noite e se encontra nessa situação de miséria, eu quero lhe dizer algo. O ser mais misericordioso do universo está aqui para te oferecer salvação. Ele salva pecadores irremediáveis. Ele salva pecadores que não são merecedores.
porque o seu coração é um coração compassivo, misericordioso. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, é isso que nós somos, miseráveis que encontraram a graça do nosso Salvador. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta noite. O cristão é aquele que recebeu misericórdia. Agora eu gostaria de ir para o nosso segundo ponto. O cristão recebeu misericórdia e deve ser misericordioso. O cristão recebeu misericórdia e deve ser misericordioso. Vamos olhar mais uma vez para o texto, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Veja, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui nesse texto é que misericórdia é uma coisa rara. Você sabia disso? Você sabia que misericórdia é uma coisa rara? Quando nós pensamos, por exemplo, no contexto em que o Senhor Jesus pronunciou essas palavras, ali naquele período, misericórdia era algo raríssimo. Os romanos, eles entendiam a misericórdia como se fosse uma fraqueza. Quando nós assistimos aqueles filmes de gladiadores, nós observamos que as multidões vão ao delírio quando o imperador abaixa o dedo e diz que aquele homem deve ser morto. Misericórdia não era uma virtude valorizada pelo Império Romano, mas também essa virtude ela não era tão encontrada entre os judeus. Muitas vezes nós vamos perceber, inclusive no próprio Evangelho, eles agindo de forma muito implacável. Mas veja, será que a nossa sociedade é muito diferente disso? Será que misericórdia também não é algo raro na nossa sociedade? Eu sei que hoje se fala muito sobre empatia. Eu sei que há muitos discursos belos, mas quando nós olhamos de perto, quando nós saímos da superficialidade, o padrão é esse. Somos lenientes com os nossos próprios erros e implacáveis com os erros dos outros. Somos muito misericordiosos conosco mesmo, mas com os outros somos extremamente duros. Vivemos em dias de cancelamento. Uma palavra errada e todos se levantam contra você com toda a força. Não há misericórdia. Um erro na sua reputação, está tudo acabado. Uma palavra mal colocada e agora você é que será o maldito. Mas quando nós olhamos para Cristo, aquele que tinha todo o direito de condenar os pecadores, aquele que tinha todo o direito de destruí-los, Ele mesmo se despiu de sua glória, estendeu a sua mão para nós. E veja, Deus não ignorou os nossos pecados, Ele os lançou sobre o seu Filho, para que através dele nós pudéssemos ter graça e misericórdia. O padrão foi quebrado. E quem recebe essa misericórdia, por ela é transformado. Essa misericórdia, ela é tão poderosa que ela não pode ser contida em nós, ela não pode ser guardada somente em nós, mas ela deve transbordar para os nossos relacionamentos. É isso que Deus espera que aconteça. E veja, queridos, essa misericórdia que nós recebemos, ela de fato nos motiva a vivermos uma vida diferente, a vivermos uma vida
que de fato glorifique a Deus. Tanto é que quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, essa misericórdia, ela motiva uma vida diferente, ela muda a nossa disposição. Não vivemos mais de forma egoísta, autocentrada, mas agora somos sensíveis à dor alheia, ao sofrimento do outro. Ela nos torna dispostos a abençoar o outro, inclusive a inimigos. Inclusive, a misericórdia nos leva também a perdoar aqueles que nos ofendem. Eu faço bem, eu ajudo e eu até perdoo. A misericórdia nos concede esse olhar compassivo, esse olhar perdoador. Ser misericordioso é o resultado natural de quem recebeu misericórdia. É a prova mais clara de que eu fui perdoado, é que eu perdoo também. E isso nos leva, meus queridos, a um exame profundo da nossa própria vida. Houve uma mudança real em nós. Temos agora uma disposição graciosa e misericordiosa para com o outro. O nosso coração é como aquele solo seco e endurecido, aonde não nasce o perdão. Lembra da parábola do credor incompassivo que nós lemos também aqui? Jesus contou aquela parábola de um homem que devia uma dívida que, resumindo, era uma dívida impagável. Nem que ele vivesse mais de 200 anos ganhando o salário que se ganhava naquela época, ele não conseguiria quitar aquela dívida. Não havia qualquer possibilidade de pagamento. Diante disso, o Senhor dele teve compaixão, perdoou aquela dívida e o deixou ir livre. Mas aquele mesmo homem depois, ao sair dali, encontrou um conservo que lhe devia uma quantia ínfima, se comparado ao que ele devia ao seu Senhor. E ele agarrou aquele homem pelo pescoço e disse: olha, paga a minha dívida, ou então eu vou te lançar na prisão. E foi exatamente isso que ele fez. E quando o Senhor daquele homem que foi perdoado daquela dívida impagável soube, ele o chamou e disse: servo mau, não devias tu ter misericórdia do teu conservo, assim como eu tive de ti? E a lição, meus queridos, aqui é clara. Se ele foi perdoado, ele deveria demonstrar perdão. Se não demonstra, não foi perdoado de verdade. No fim, as cadeias ali ainda estavam abertas para ele e ele foi recolhido ao cárcere. Em quem foi perdoado, meus queridos, de uma dívida impagável, fomos nós. Cada um de nós tínhamos uma dívida para com Deus que nós não seríamos capazes de quitar nunca. Então, quem somos nós hoje para não perdoar aqueles que pecaram de forma tão ínfima contra nós, se compararmos os nossos pecados para com Deus? Quem somos nós? Veja, o perdão cristão, ele não vai minimizar o pecado, mas ele escolhe não reter a ofensa.
porque ele reconhece que foi tratado com uma graça e uma misericórdia infinita. Então ele não retém essa misericórdia para com o outro. Será que de fato, meus queridos, nós compreendemos a profundidade do perdão que nós recebemos em Cristo? Se compreendemos, por que nós não estendemos esse perdão para aquele que peca contra nós? E quando nós falamos também de misericórdia e de sermos misericordiosos, isso também é evidenciado, como nós vimos, na atitude de misericórdia, de auxílio, de ajuda àqueles que estão num estado de necessidade. A misericórdia, meus queridos, não é apenas um sentimento piedoso, mas é uma ação concreta em favor daquele que sofre. Quem recebeu misericórdia, abre o coração, abre a mão, o bolso, para ajudar aqueles que necessitam. Aquele que vê o irmão passando por necessidade e o despede, João vai dizer, nele não habita o amor. Então nós somos chamados, meus queridos, a também agirmos com misericórdia com aqueles que necessitam. Começando pelos da família da fé, mas agirmos. Ser misericordioso é viver de tal modo que o amor de Deus se torne visível por meio de nós. Que a misericórdia de Deus se torne visível por meio de nós. Terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar nesta noite: a promessa que sustenta os misericordiosos. Vamos ler novamente o texto? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Veja que aqui nós temos uma promessa. Só que eu gostaria de tratar de um ponto que eu considero como sendo muito importante aqui. Porque, à primeira vista, nós podemos ler esse texto e entender que há aqui uma relação de causa e efeito. Explico. Talvez você olhe aqui e pense assim, não, aqueles que são misericordiosos, eles vão alcançar misericórdia no sentido de merecerem a misericórdia de Deus. Mas veja, não é assim. Não é desse jeito, não é por causa da minha misericórdia que Deus vai ser misericordioso comigo. Bem, se foi assim que você entendeu, a grande questão é, por que é que você não está chorando agora? Porque se Deus for misericordioso com você, assim como você é misericordioso com os outros, então você está perdido. Qualquer um de nós estaria perdido se essa fosse a interpretação correta desse texto. Além disso, essa interpretação ela vai contra o todo da mensagem da Escritura, porque a salvação é pela fé, não é pelas obras. Nem mesmo pelas obras de misericórdia. Portanto, não é isso que o texto está ensinando. O texto nos diz, meus queridos, que a misericórdia de Deus é uma consequência. Que a nossa misericórdia é uma consequência da misericórdia que Deus teve conosco. Foi o que nós vimos no ponto passado. Certo? É a misericórdia dele que nos torna misericordiosos. O que nós entendemos aqui é que a misericórdia não foi algo que necessitamos apenas no passado, quando nós fomos convertidos. Na realidade, queridos, eu e você, nós necessitamos
de misericórdia todos os dias da nossa vida, até o último dia em que vivemos aqui neste mundo. Não olhe para a misericórdia como sendo apenas algo que aconteceu lá no passado, mas ela precisa ser renovada sobre nós a cada manhã. Nós precisamos desesperadamente de misericórdia. Você sabia disso? Nós ainda erramos, nós ainda pecamos, nós ainda caímos, nós ainda nos frustramos, nós ainda ficamos aquém do padrão de Deus. As nossas melhores obras, nos nossos melhores dias, ainda são pequenas se comparadas àquilo que Deus fez por nós. Nós precisamos de misericórdia hoje. E quantas vezes, ao olharmos os nossos erros, os nossos pecados, nós nos afligimos e nós questionamos: será que por fim Deus não vai se cansar de mim? Será que Ele não vai chegar em um determinado momento e vai dizer: não, eu cansei de investir nessa pessoa, então eu vou deixar para lá? Mas veja, queridos, nós precisamos da misericórdia de Deus hoje, amanhã e depois, porque a Bíblia nos revela que também um dia teremos que prestar contas diante de Deus, e nesse dia, diante do Deus Santo, nós precisaremos que Deus tenha misericórdia de nós. Essa é uma verdade que nós vamos encontrar nas Escrituras. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, ele vai falar sobre um homem chamado Onesíforo, um homem que era crente, um homem que era auxiliar do apóstolo Paulo. E veja o que ele diz acerca deste homem. 2 Timóteo 1, do 16 ao 18, ele diz assim: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, chegando ele a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia da parte do Senhor. E tu bem sabes quantos serviços me prestou em Éfeso. Veja que interessante, porque no começo do verso 16, ele diz assim: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Aí no final do verso 18 ele diz assim: o Senhor lhe conceda que naquele dia ache ele misericórdia da parte do Senhor. Ou seja, você percebe aqui, não é, que Onesíforo não era apenas um crente nominal, ele era um servo do Senhor, envolvido com a obra do Senhor, alguém que se sacrificava em prol do reino de Deus. E ainda assim Paulo ora por ele, dizendo: Senhor, concede misericórdia para ele hoje. E mais na frente ele ora também dizendo que o Senhor lhe conceda misericórdia também para ele naquele grande dia. Ou seja, Onesíforo precisava de misericórdia naquele momento e precisava de misericórdia também no último dia. E por que conosco seria diferente? Nós precisamos de misericórdia hoje, amanhã e também no último dia. Por isso é a promessa: bem-aventurados os misericordiosos, porque não faltará misericórdia para eles. Eles receberão misericórdia, eles alcançarão misericórdia. Não somente porque eles já receberam misericórdia nesta vida, mas porque essas misericórdias, elas continuarão sendo manifestadas na vida deles. Isso mostra, meus queridos, que a misericórdia nos acompanhará, nos seguirá em nossa jornada.
bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, não é? Então, veja, Deus é a fonte confiável de misericórdia, bondade e graça. É por isso que eu e você podemos viver com confiança, porque no dia em que nós falharmos, no dia em que o pecado nos golpear e nos nocautear, nós podemos ter essa certeza de que nós não seremos abandonados, mas que Deus estenderá a sua mão misericordiosa para nós e nos levantará novamente. A graça e a misericórdia de Deus vêm ao nosso encontro e nos dá outra oportunidade. Eu gostaria então de concluir trazendo algumas aplicações para as nossas vidas nesta noite. Examine se você se vê como devedor que foi perdoado ou como um credor exigente. Veja, à luz do credor ali impiedoso, à luz daquela parábola do credor incompassivo, precisamos perguntar: quando eu olho os erros dos outros, como é que eu ajo? Qual é a minha atitude? Como é que eu me comporto? Será que eu me lembro que eu fui perdoado de uma dívida impagável? Ou será que eu esqueço disso rapidamente e corro ao pescoço do outro exigindo, cobrando a dívida dele? Será que nós, meus queridos, guardamos na nossa memória a realidade de que Deus nos perdoou de uma dívida que nós não tínhamos condição de pagar? Ele foi muito misericordioso conosco. Quando nós precisamos exercer misericórdia para com o outro, será que nós nos lembramos disso? Segundo, não confunda a misericórdia com conveniência. Ser misericordioso não é chamar o erro do outro de acerto, não é fechar os olhos para o pecado do outro. Misericórdia bíblica, meus queridos, é olhar o pecado de frente, é lidar com o pecado, é confrontar e tratar com misericórdia, com graça, com verdade, com amor. Cristo não ignorou o nosso pecado, Ele o carregou. Assim também somos chamados a unir verdade e compaixão, sem dureza e crueldade, mas também sem relativizar o pecado, sem agir de forma conveniente. 3. Pratique o perdão como fruto do Evangelho. Veja, perdoar não é negar a dor, não é minimizar a falta que foi cometida contra nós, é escolher libertar o outro. Você que foi libertado por Deus, é escolher que o outro também seja livre. E nós fazemos isso, meus queridos, porque de fato nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o Calvário, nós olhamos para aquilo que o Senhor Cristo, o Senhor Deus fez através de Cristo. Olhe com mais atenção para aqueles irmãos que são necessitados ao redor. Veja, a misericórdia também se expressa no cuidado concreto com aquelas pessoas que estão necessitadas ao nosso redor, que sofrem, que passam por angústias, por sofrimentos, das mais diversas naturezas. Às vezes, meus queridos, nós estamos na igreja, nós fazemos parte de um grupo de pessoas onde há muitas pessoas que sofrem por diversas razões, mas muitas vezes estamos tão autocentrados que sequer nós somos capazes de ser sensíveis
a essas pessoas. Então, que você possa olhar com atenção para aqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão necessitados. Necessitados muitas vezes pode ser de uma ajuda financeira, ou talvez de um conselho, ou talvez de uma companhia, ou talvez de um ombro, ou de ouvidos para poder ouvi-lo, enfim. Quinto, viva com humildade, lembrando que ainda precisamos de misericórdia. Veja, como nós observamos hoje, eu e você necessitamos de misericórdia. Não foi só no período da nossa conversão que a gente precisa todo dia. Então, quando você tiver que tratar o pecado do outro, lembre-se disso, você também vai precisar de misericórdia, hoje, amanhã e depois. Então, muitas vezes as pessoas, quando vão tratar o pecado alheio, elas são implacáveis. Elas veem naquele momento, às vezes, da queda do outro, um momento para se vingar. Todos nós necessitamos de misericórdia. Hoje é aquele irmão, amanhã pode ser você. Então seja sempre misericordioso, seja alguém que trate o outro com amor, com humildade, com compaixão. Descanse na promessa que sustenta os misericordiosos. Veja, a promessa de Jesus é algo que nos traz segurança. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, ou seja, no dia em que nós falharmos, que nós cairmos, que nós formos esmagados pelaquela consciência de pecado, nós não vamos ser descartados. Hoje o mundo, você é descartado muito rapidamente, mas Deus, Ele nos assiste com a sua misericórdia diariamente. Elas se renovam toda manhã. E eu quero terminar me dirigindo a você que está aqui nesta noite, que ainda não entregou sua vida a Cristo. Só experimentará a misericórdia aqueles que recebem misericórdia no presente. Só experimentará a misericórdia no final, naquele grande dia do retorno de Cristo, aqueles que experimentam misericórdia no presente. Isso é algo que eu e você precisamos compreender. A promessa que sustenta os misericordiosos é esta: eles receberão misericórdia. Mas para que a gente possa receber misericórdia aqui, a gente precisa reconhecer a nossa miséria. A misericórdia não é para os autossuficientes. A misericórdia não é para aqueles que acham que não precisam dela. A misericórdia não é para aqueles que vivem adiando o seu arrependimento e a sua fé em Jesus Cristo, mas para aqueles que reconhecem a sua própria miséria como sendo algo espiritual e inegável. Hoje é tempo de você estender as mãos vazias para receber graça e misericórdia, para receber a justiça de Cristo. Portanto, não endureça o seu coração. Receba hoje a misericórdia que salva, que transforma e que é capaz de nos sustentar até o final da nossa jornada. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.